Leitura do capítulo 68 do livro Vinha de Luz, de autoria do Espírito Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. No campo. O campo é o mundo. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 38. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações, com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. Ao lado de montanhas aureoladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombra indefinível. Troncos retos alteiam-se junto de árvores retorcidas. Galhos mortos entram em contrastes com frondes verdes, repletas de ninhos. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados, que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho, diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do Mestre não seguem além do cultivo de certas flores, recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas, em favor do reino celeste na terra. Reflete nesta verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem indiscriminado e ininterrupto. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de trabalhar, dia a dia, na direção do glorioso fim. Amantíssimo Mestre Jesus, aqui reunidos te buscamos, com um coração cheio de alegria, para ouvirmos a tua mensagem libertadora e consoladora. Senhor, ajuda-nos a caminhar com maior segurança. Sob a orientação das lições do teu Santo Evangelho. Que os nossos passos sejam firmes, cadenciados e sempre
adiante. De modo a conquistarmos algumas migalhas de luz na experiência que atravessamos. Mestre amado, ajuda-nos a nos tornarmos bons servidores na tua seara. Que aprendamos o verdadeiro sentido do verbo servir, compreendendo a necessidade de renunciarmos aos nossos sonhos e interesses egoísticos para entregarmos-nos à tarefa desinteressadamente e em regime de totalidade. Pedimos que nos abençoes para que nesta noite possamos aprender algo mais, para ir nos aperfeiçoando o mundo íntimo, consigamos auxiliar de alguma sorte todos os nossos irmãos que por tão desesperançados pensam no aniquilamento do corpo físico. Senhor, nós te agradecemos e te bendizemos 1000 vezes nesta noite, em todos os dias e para sempre. Que assim seja. Bom, nós então vamos dar continuidade ao capítulo do manicômio. Nós estamos estudando ainda o departamento do manicômio. Na última aula nós tínhamos visto, por fim, que o irmão João menciona quando eles estão passando pelas enfermarias e contemplam aqueles enfermos ali instalados, que se aqueles da comitiva que estavam aprendendo, né, tanto Camilo quanto os seus companheiros, se eles tivessem um sentido psíquico mais apurado, já fossem um pouco mais desenvolvidos espiritualmente, eles conseguiriam perceber as criações mentais, as irradiações psíquicas, a matéria mental. Lembrando que André Luiz comenta e explica sobre a matéria mental no seu livro Mecanismos da Mediunidade. Então, a irradiação psíquica, a matéria mental daqueles irmãos que estavam ali naquelas enfermarias do manicômio. E menciona que o irmão João, que aquela matéria mental pestilenta, tóxica, era resultado das fixações mentais daquelas almas, daqueles espíritos. Essas fixações foram criadas durante a experiência física. Talvez alguns ou vários deles já trouxessem fixações, inclusive de outras reencarnações, mas é importante lembrar que aquelas fixações mentais foram cultivadas durante a experiência física. De maneira que isso nos serve de lição para que nós compreendamos a necessidade de estarmos sempre seguindo o que Jesus nos ensinou. Vigilância e oração. Vigiarmos nos nossos comportamentos, mas também nos nossos pensamentos. Porque muitas vezes temos pensamentos recorrentes.
e eles se tornam verdadeiras fixações mentais. Algo que nós temos, ideias que nós temos repetitivas. Nós podemos constatar estas fixações mentais quando, às vezes, nos surge uma ideia, nós tentamos sair daquela ideia e pouco tempo depois ela retorna. Nós afastamos aquela ideia, aquele pensamento, e um pouquinho de tempo depois ela retorna. Ou seja, parece que nós estamos presos àquela ideia e temos dificuldade de nos desvencilhar daquela ideia. Então nós estamos com uma fixação mental. É necessário trabalhar, tratar isto, combater isto, porque se desencarnamos com estas fixações mentais, nós teremos sérios problemas no mundo espiritual. Nós mencionamos o livro A Gênese, a quinta obra básica da doutrina espírita, capítulo dos fluidos, Kardec menciona a fotografia do pensamento, mas também nós já mencionamos o livro dos médiuns, o texto, o estudo que Kardec faz e que ele intitula Laboratório do Mundo Invisível. Então não apenas os nossos pensamentos ficam como que retratados, fotografados no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, como também os nossos pensamentos criam imagens, formas externas que pairam no ar. São as nossas criações mentais. Não é algo abstrato, se torna concreto, porque aquela irradiação mental modifica, plasma, modifica as características, as qualidades do fluido vital que permeia, que preenche todo o universo. Nós estamos mergulhados, nos movimentamos no fluido cósmico universal, melhor dizendo. E, portanto, qualquer pensamento nosso faz com que parte deste fluido que está em nossa volta se aglomere, se coagule e adquira as características do nosso pensamento. Se estamos com uma ideia fixa, constantemente nós estamos criando formas, daí André Luiz chamar de formas, pensamentos, criarmos, irradiarmos de nós esta matéria mental. E se os pensamentos são de ordem negativa, naturalmente nós estamos produzindo matéria mental tóxica e nos alimentando desta matéria mental que nós próprios criamos. Então, é uma retroalimentação que nos intoxica constantemente, além de intoxicar os ambientes. Ali nas enfermarias, os benfeitores tinham de fazer asepsia do ambiente constantemente por causa desta constante irradiação, criação de matéria mental tóxica. Se um espírito desses está em ambientes aqui na crosta, o ambiente em que ele estiver ficará impregnado de matéria mental tóxica. E aqueles que assimilarem esta matéria mental tóxica se intoxicarão. Então é bem interessante que nós estejamos atentos. Qualquer pensamento nosso pode nos desequilibrar profundamente. E se nós não prestamos atenção aos pensamentos que nós temos, se não estamos vigilantes e tomamos certos cuidados em relação a eles, eles podem começar a se repetir e aquilo se tornar uma viciação mental, uma fixação mental. E é muito difícil sair de fixações mentais. É preferível nós estarmos sempre vigilantes, atentos, sempre orando muito, evitando cairmos em fixações mentais. É possível nos liberarmos delas, mas é bem trabalhoso, é bastante difícil. Então, por que aquela fixação se torna, muitas vezes, um hábito mental, um hábito de conduta? Como diz Joana de Ângeles na sua série psicológica, A Benfeitora Espiritual, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, se torna uma segunda natureza na criatura humana, no ser humano.
algo tão espontâneo que muitas vezes ele já não percebe mais. Mas se é nocivo, se é negativo, está prejudicando e prejudica certamente outras pessoas que estão ali na convivência com aquela pessoa. Então precisamos estar sempre atentos, muito atentos. Pensamentos recorrentes, analisemos se são bons, se não são bons. Se não são bons, nós verificaremos como nós podemos melhor tratar daquela questão, daquele pensamento, daquela recorrência de ideia, para evitarmos desencarnar naquela condição e passarmos por muitas dificuldades no mundo espiritual. E ainda nesse mesmo tópico, Camilo comenta, né, que realmente eles não podiam perceber as cenas mentais indicadas pelo irmão João. Começa o parágrafo: com efeito, se não podíamos perceber as cenas mentais indicadas, como outrora no Vale Sinistro, no Vale dos Suicidas, quando destacamos as relacionadas com o ato violento do suicídio, no entanto, percebíamos vapores escuríssimos, quais nuvens espessas evolarem de seus cérebros, espalhando-se em ondas volumosas pelo ambiente, o qual se toldava, se cobria, envolvendo os aposentos em penumbra crepuscular, acentuada, como se as sombras noturnas ali fossem eternas, o que será o mesmo que afirmar que para aquelas pobres vítimas de si mesmas, não raiaria ainda a aurora confortadora que para nós já se destacava nos horizontes do futuro. Aliás, como não ser assim se ali portavam grandes criminosos morais, algozes que tanto perverteram e felicitaram o próximo, impelidos pela torpeza dos instintos, monstros humanos que tantas vezes se saciaram na calamidade que faziam desabar sobre o coração e destinos alheios? Como não se encontrarem contaminados de trevas os recintos em que se abrigavam, se as trevas de que se rodeavam eram oriundas deles próprios, pois sempre se regalaram em suas dobras, provocando-as, produzindo-as, nelas se locupletando durante a vida social e íntima que viveram, acentuando-as com um remate acerbo do suicídio. Ali os víamos, tais quais eram outrora na terra, homens galantes, sedutores, insinuantes, hipócritas e mentirosos, desmoralizados, muitas vezes suspensos aos melhores postos sociais, devassos, beberrões, descrentes do bem, descrentes de Deus, servos do mal, escravos da animalidade, rastejando na lama dos instintos, a se ombrearem com o verme, esquecidos de que eram criaturas de Deus e que a Deus deveriam dar contas um dia do abuso que faziam da liberdade em que a criação mantém o ser humano. Agora, porém, aniquilados e estigmatizados pelo passado vergonhoso, cuja imagem os seguia qual fantasma acusatório, atestando a situação de indigência, única que lhes cabia suportar como resultante do indébito procedimento. Então, aqui neste relato de Camilo, nós vemos como que realmente a questão da criação mental não é apenas uma fantasia, não é algo abstrato. Camilo afirma que ele e os seus amigos não conseguiam ver as cenas que se desdobravam ao olhar do irmão João, daquele benfeitor, e dos outros benfeitores que conseguiam, com a sua capacidade de acuidade visual, né, da percepção visual e espiritual, conseguiam visualizar as cenas, as formas, pensamentos, a fotografia dos pensamentos com mais clareza. Por causa ainda das debilidades, dificuldades de Camilo e dos outros companheiros, eles não conseguiam ainda utilizar adequadamente a capacidade visual que eles tinham. No entanto, conseguiam visualizar a matéria mental no seu aspecto sombrio, viscoso, de nevoeiro, de nuvens densas acinzentadas.
E diz aqui Camilo, que o ambiente todo ali da enfermaria permanecia como numa penumbra, mesmo com a luminosidade. Porque toda aquela matéria mental, ela, de um, de outro, mas o outro, de todos aqueles, acabavam por empestear todo o ambiente. Imaginemos que alguém põe fogo aqui próximo e toda a fumaça acinzentada, às vezes de queimada de pneus, de borracha, ela entrasse e permanecesse, o ambiente estaria com luz, mesmo assim com toda aquela fumaça ficaria escuro, muito difícil de se ver. Apenas para termos um pouco da ideia do que visualizaram aqueles aprendizes naquele ambiente. Então é algo real. E esta matéria mental, ela não existe apenas na dimensão espiritual. Esta produção de matéria mental, esta produção de formas, pensamentos, elas não existem apenas ou não surgem apenas quando nós desencarnamos. Encarnados, nós produzimos matéria mental, nós produzimos formas, pensamentos, nós estampamos os nossos pensamentos quais fotografias no nosso corpo espiritual. Então é necessário que nós estejamos atentos ainda aqui na Terra. Muitas pessoas procuram as casas espíritas dizendo que o ambiente do próprio lar está muito estranho, muito pesado, carregado. E é comum que as pessoas sempre atribuam esta situação, à ação de espíritos malfazejos, a malfeitores espirituais, a obsessores, enfim. É real, é possível, é verdadeira a possibilidade de espíritos inferiores, perturbadores, obsessores, malfeitores estarem criando essas dificuldades nesses lares. Mas, normalmente, as pessoas não cogitam da possibilidade, e que é normalmente a primeira que realmente verdadeira, que as próprias pessoas que residem naquele lar estão emitindo matéria mental tóxica e intoxicando o ambiente onde vivem. O problema é tão real como se os indivíduos pusessem, digamos, fogo no quintal e deixassem a fumaça inteira intoxicando as janelas abertas e a fumaça entrando dentro da casa, e depois entrassem na casa com uma grande fumaça e com dificuldade de respirar. Elas próprias puseram fogo em materiais no quintal, deixaram as janelas abertas, ou seja, a própria ação daquelas pessoas gerou o ambiente empesteado de fumaça e impossível de se respirar ali dentro. Da mesma forma, nós podemos empestear o nosso ambiente doméstico, intoxicar o ambiente doméstico. Às vezes, familiares nossos começam a ter sintomas e podem inclusive adoecer fisicamente, porque estão a absorver a nossa matéria mental tóxica. Repetimos, pode sim existir a presença de espíritos inferiores perturbando o ambiente. Mas nem sempre, não necessariamente. Nós não podemos simplesmente esquecer ou recuar ou rejeitar a hipótese, que é muito frequente, muito comum, de estarmos nós mesmos gerando estes problemas dentro do nosso lar ou em outros ambientes. E nós mencionamos que algum familiar pode absorver aquilo e adoecer fisicamente. Por quê? Por uma questão, às vezes, de sintonia, de um mal-estar qualquer, de uma contrariedade qualquer. O padrão vibratório daquele membro familiar cai. E por esta fragilidade,
a energia ou o padrão vibratório psíquico daquele familiar estando mais baixo, acaba por absorver aquelas energias, aquela matéria mental que nós eliminamos, despejamos no ambiente. Esta matéria mental é absorvida, este campo energético é absorvido pelo nosso corpo espiritual, o perispírito, e essa energia é transferida depois para o nosso organismo físico, pelos chamados centros de força. São os condutos que transferem as energias absorvidas pelo perispírito ao organismo físico. E daí o indivíduo somatiza. Adoece pela absorção de matéria mental tóxica, de ondas vibratórias tóxicas. Então, aí está, porque nós amamos os nossos familiares, nós queremos o melhor para eles, nós que nos esforçamos para manter o ambiente da casa asseado, roupas asseadas, limpas, ambiente limpo, para evitar contaminações desnecessárias. Nós também passaremos a ter maior vigilância com relação aos nossos pensamentos para mantermos também o ambiente psíquico da nossa casa higienizado, mais tranquilo, saudável. Então vejam que é um assunto muito importante, porque estas vítimas daquela enfermaria, elas eram apenas pessoas que ocuparam diferentes posições, inclusive posições de destaque, posições sociais de relevo, intelectuais, também pobres, pessoas comuns. Então, há de se observar esta questão enquanto estamos aqui na Terra, evitando assim que nós tenhamos problemas futuros, ou seja, depois da nossa desencarnação, no nosso mundo espiritual. Há como recuperar se nós tivermos esses problemas? Todos chegarão um dia à perfeição, ensina-nos a doutrina espírita. Mas se nós pudermos, com o uso da nossa inteligência, um pouco de esforço próprio, evitarmos muitos tropeços e muitas quedas e muito pranto, melhor. Até aqui alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, no próximo tópico a gente vai ver o que o benfeitor João, o irmão João, esclareceu sobre a reencarnação como um recurso terapêutico para aqueles suicidas das enfermarias do manicômio. E o que ele comentou sobre o recurso da incorporação mediúnica para eles. Isso está logo no parágrafo seguinte, que diz: observando o nosso interesse, o expositor prosseguiu fiel à solicitação de Teócrito para permitir-nos instrução. Será a reencarnação o único corretivo assaz enérgico para levantar-lhes corajosamente as forças deprimidas. Aqui só muito fracamente assimilarão os fluidos tônicos perenemente esparsos no recinto das enfermarias. Por muito espessas se encontram as camadas de impurezas que envolvem suas faculdades para que se permitam benefícios, como acontece a outros internos em nosso instituto. Tais como seus cômpares deste estabelecimento, frequentemente são conduzidos à Terra a fim de lograrem benefícios ao contato de médiuns moralmente aptos a favorecerem radiações fluídicas capazes de agirem beneficamente, auxiliando-os no despertar. Então ele menciona a questão da purificação do perispírito, eliminando as camadas mais grosseiras, a fim de conseguirem aqueles espíritos, depois de uma ou duas ou mais reencarnações de expiações muito duras, conseguirem retornar ao mundo espiritual com um perispírito mais sutilizado, ou ainda menos grosseiro, com menos camadas grosseiras, a fim de estarem mais permeáveis. Então imaginemos que, para a gente ter também uma visualização, nesta condição em que se encontram, imaginemos que eles estariam com o perispírito coberto de piche. Apenas para termos uma ideia, evidentemente, não estão com o perispírito coberto de piche, mas para termos uma ideia apenas. O piche torna a superfície impermeável. Portanto,
não haveria essa troca, ou ainda o perispírito deles, com essa camada muito grosseira, muito densa de energias, não conseguiria absorver as energias mais sutis. É necessário eliminar essas camadas grosseiras do perispírito para que depois se torne mais permeável este corpo espiritual. Isso está dentro do estudo dos passes espíritas. Repetimos constantemente, ao início das nossas reuniões públicas, em que há a parte doutrinária com a palestra e depois a aplicação de passes, que para que o indivíduo consiga se beneficiar melhor dos passes, é importante que ele esteja receptivo para melhor absorver as energias que são doadas pelos benfeitores espirituais e pelos médiuns passistas. Essas energias serão absorvidas pelo perispírito. Se ele estiver refratário por alguma razão, impermeável, evidentemente, ele vai tomar o passe, mas as energias não vão penetrar o seu corpo espiritual, não vão beneficiá-lo. Quanto mais ele estiver permeável, receptivo, mais energias ele absorve, melhores os efeitos do passe. Swami Satya Sai Baba, um grande guru da Índia, desencarnado já há cerca de uma década, ele tinha uma imagem bastante interessante. Ele dizia, dependendo da rocha, da pedra, ela pode permanecer no fundo do oceano muitos e muitos anos. E quando se tira aquela pedra, quebra-se ela e no interior o interior está seco. No entanto, uma pedra que seja bastante porosa, nós deixamos ao ar livre, ao relento, e de madrugada aquele vapor, aquela umidade condensada durante a madrugada, quando nós abrimos de manhã a pedra, ela está úmida por dentro. Apenas com o simples orvalho da madrugada. Tudo uma questão de permeabilidade, de receptividade. Também nos estudos espíritas, Allan Kardec nos informa que o perispírito do espírito, este corpo espiritual dele, é composto de energias próprias do orbe do planeta ao qual ele está vinculado. No nosso caso, estamos vinculados ao planeta Terra. Os nossos ciclos reencarnatórios são na Terra, de maneira que o nosso perispírito é composto de energias do planeta Terra. Um espírito que tenha, digamos, uma promoção, já esteja em condições de habitar o planeta Marte, que segundo o espírito Humberto de Campos, irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Novas Mensagens, diz Humberto de Campos que Marte tem uma humanidade bem mais avançada do que a humanidade terráquea. Imaginemos que alguém aqui da Terra tivesse autorização, uma promoção, condições de reencarnar-se no planeta Marte. Na primeira encarnação que tivesse no planeta Marte, ele abandonaria o corpo espiritual, o perispírito da Terra e comporia novo perispírito, novo corpo espiritual com as energias de Marte. Segundo os benfeitores espirituais esclareceram Allan Kardec, este processo se dá numa velocidade equivalente a um relâmpago. É quase instantâneo este processo. Desfaz-se o corpo espiritual composto das energias da Terra e é composto um novo perispírito das energias do novo orbe. No caso, no exemplo que demos, de Marte. Mas Kardec também, baseado nos ensinos dos espíritos superiores, nos diz que mesmo permanecendo no mesmo orbe, no mesmo planeta, no nosso caso a Terra, o nosso perispírito também vai progredindo, vai se sutilizando, se tornando menos grosseiro. Porque ele diz que quando nós vamos compor um perispírito, no caso nosso da Terra, as energias que envolvem o globo, elas não são perfeitamente homogêneas. Elas são mais grosseiras, menos grosseiras. E daí o indivíduo, de acordo com o nível
evolutivo moral dele atrairá para aquele foco de inteligência, que é o espírito, as energias mais sutis ou mais grosseiras. Um espírito mais avançado que venha realizar uma tarefa missionária na Terra, vá se reencarnar na Terra, ou encarnar na Terra, por ser muito mais avançado moralmente, o perispírito dele compor-se-á dos elementos mais sutis que envolvem o planeta Terra. As energias mais delicadas, mais sutis. Um espírito mais grosseiro que vem à Terra para ter as suas experiências evolutivas, é um espírito mais rudimentar, moralmente menos elevado, ele atrairá para si as energias mais grosseiras também. Então a gente vê que o perispírito de uma alma mais nobre, ele é muito sutil e vai se sutilizando até o ponto que praticamente o perispírito confunda-se com o próprio foco de inteligência. Mas um espírito inferior, moralmente inferior, terá um perispírito bastante grosseiro, compacto. É tão compacto que mesmo desencarnando ainda sofre de alguma forma a influência da gravidade. Daí a razão pela qual espíritos muito pouco evoluídos moralmente, tendo um perispírito muito grosseiro, muito compacto, composto de energias muito grosseiras, estes espíritos, depois de desencarnados, não conseguem a volitação, o deslizamento do espírito. Necessitam caminhar, como nós caminhamos aqui na crosta, no solo. Eles também caminham pelas ruas. Muitos espíritos da Terra, ao desencarnarem, não conseguem sair da crosta. Muitos que são levados para postos de atendimento espiritual próximos à crosta, ou mesmo para colônias espirituais, de início não têm condições de se deslocarem por volitação. Eles são levados pelos benfeitores espirituais, carregados pelos benfeitores espirituais. Aí então era necessário aqueles indivíduos despertarem a consciência de alguma forma. Esse despertamento será pelo processo da dor contundente, e aquele remorso, aquela dor moral, aquela vergonha, em novas reencarnações, ainda que tenham um esquecimento do passado, aquela sensação íntima de vergonha, de remorso, a dor, enfim, os processos expiatórios, que serão sempre muito dolorosos, farão com que o orgulho diminua, o egoísmo diminua. Serão golpes contra estes vícios morais. Esses vícios morais funcionam, seriam como que a ganga seria como que os detritos em torno da pedra preciosa. E daí os golpes das ferramentas próprias para eliminar estes detritos a fim de permanecer apenas o que é precioso, o que é nobre. Então estes golpes de dor da vida fazem com que se desbaste aquilo que é mais grosseiro. Então vai sutilizando, eliminando a parte mais grosseira do perispírito. Por isso que o processo de dor ainda é necessário, é inevitável. Todas as grandes religiões da Terra falam a mesma coisa. E falam a mesma coisa porque é a expressão da verdade. E também só relembrando aqui a questão das comunicações mediúnicas. Porque os fluidos mais tóxicos destes espíritos serão transferidos durante a comunicação mediúnica, normalmente pela psicofonia, aos médiuns que estão recebendo estes espíritos. Mesmo os espíritos que não são suicidas, normalmente os que são levados para comunicações em reuniões mediúnicas de atendimento a espíritos sofredores são aqueles que estão com o perispírito muito ainda
intoxicado, o perispírito ainda muito carregado de energias mais grosseiras, de fluido vital, dos quais eles não conseguiram se desvencilhar no processo da desencarnação. E um dos fatores importantes destas comunicações mediúnicas é que, nestas oportunidades, boa parte destes fluidos são transferidos para o perispírito do médium, que momentaneamente sofre um grande baque, né, porque são intoxicados momentaneamente, e depois os benfeitores tratam de realizar essa desintoxicação dos médiuns para, ao final da reunião, estarem equilibrados novamente. Então, a importância destas comunicações mediúnicas. Até aqui, alguma pergunta, dúvida, algum comentário? Então, nós vamos para a continuação. Nós vamos verificar agora aqui uma pergunta que Mário Sobral, novamente ele está bastante, neste capítulo, bastante inquieto, apreensivo, porque já detecta o que vai acontecer com ele. E a gente vai ver então ante a pergunta feita por Mário Sobral a respeito de quando se reencarnariam aqueles pacientes das enfermarias do manicômio, e de como eles se apresentariam na sociedade física da Terra, qual foi a resposta do benfeitor João. Depois nós vamos ver também qual era necessário se aguardar para que fossem realizadas as suas reencarnações, qual tempo era necessário aguardar para que fossem realizadas as suas reencarnações, qual seria a participação daqueles pacientes na programação, eles participariam ou não da programação reencarnatória, e por que. Também veremos que exemplos de possíveis tipos de expiações a serem sofridas pelos pacientes foram dados pelo benfeitor. Qual foi o esclarecimento do irmão João quando Camilo lhe indagou se tais dores a serem sofridas por aqueles pacientes não seriam demasiadamente severas? Vocês se lembram destes tópicos, destes pontos, o que eles foram comentados nesta parte? Ele pergunta como seria a reencarnação deles, né? Quais as consequências, né, desse desequilíbrio tão grande na formação de um novo corpo físico na reencarnação seguinte. E o irmão João vai explicando que eles vão sofrer diversas formas de doenças neonatais, desde problemas, dificuldades intelectuais, doenças físicas, às vezes membros em falta, né? Não há formação de alguns membros no corpo físico, às vezes doenças cardíacas, respiratórias e assim por diante, devido ao desequilíbrio que eles sentem ser transportado pelo seu perispírito na formação do corpo físico, e por isso seu corpo físico não vai ser desenvolvido como deveria, como poderia, se fossem espíritos mais equilibrados. Exatamente. Ele menciona aqui que eles seriam reencarnados tão logo aquele estado mais profundo de prostração fosse vencido, ou seja, eles não tinham condições de absorver muito dos conhecimentos, eles recebiam alguns conhecimentos, a gente vai ver um pouquinho adiante, alguns conhecimentos bem simples, havia um espírito muito elevado que ministrava conhecimentos, mas Camilo destaca que ele percebeu que, embora fosse um espírito extremamente evoluído e sábio mesmo, ele apresentava ensinos muito básicos e de maneira muito simples, porque estava
a ensinar, a apresentar aqueles conceitos a pessoas que estavam realmente sem condições de muita coisa absorver. Então tinha que ser coisa muito simples, muito rápida, para que ficassem apenas algumas informações básicas, algumas impressões pelo menos, algumas rápidas diretrizes para que eles tivessem algum norte na nova experiência física. Mas estavam realmente muito prostrados, com muitas dificuldades, sobretudo estes das enfermarias. Então estes das enfermarias nem participariam das programações reencarnatórias. Seriam reencarnações compulsórias, eles não tinham a mínima condição de nada solicitar, de palpitar. Então, simplesmente eles aguardariam que aquela prostração maior passasse, fosse vencida e logo em seguida reencarnariam aqueles indivíduos sem nenhuma participação deles no processo, na programação reencarnatória. Outros espíritos, como do grupo, por exemplo, de próprio Mário Sobral, de Camilo Castelo Branco, esses já tinham condições de participar de alguma forma da programação reencarnatória deles. A gente vai ver nos capítulos seguintes o próprio Mário Sobral super entusiasmado com a reencarnação dele, entre aspas, mas de certa forma otimista, mesmo vendo a réplica do corpo dele todo defeituoso, né? O próprio Camilo fica impactado ao ver o corpo dele, de Mário, a réplica, o que seria o corpo dele, o novo corpo físico dele, deformado, e Mário Sobral entusiasmado, que dá a oportunidade, o que ele poderia conquistar com aquela nova reencarnação, ainda que fisicamente deformado. Então, eles já tinham condições de participar dessas programações reencarnatórias. Este pessoal da enfermaria, do manicômio, sobretudo da enfermaria, não. Ele diz aqui que não teria a mínima condição. Daí ele diz, somente nós outros, portanto, os governadores do manicômio, assim os técnicos do departamento de reencarnação, trataremos dos acontecimentos em torno deles, de acordo com a justiça das leis estatuídas pelo Criador e sob os ditames da amorosa caridade do Mestre Salvador, que a todos os desgraçados procura socorrer com o alívio da sua imarcessível e inalterável ternura, e a quem todos os obreiros devem submissão, respeito e veneração. Importante aqui, eles não tinham, os pacientes da enfermaria, condições de participar da programação reencarnatória deles próprios. Então, esta programação seria estabelecida por estes diretores do manicômio e pelos técnicos do departamento de reencarnação, sob a fiscalização, a gente vai ver também, de Maria Santíssima e também do próprio Mestre Jesus. E aqui é interessante que ele diz, vão funcionar as leis soberanas de Deus. E aqui entra o que Jesus ensinou a cada um segundo as próprias obras, a lei de ação e reação, de causa e efeito. No entanto, esta lei de causa e efeito, de ação e reação, não funciona isoladamente. Aqui nós verificamos que o benfeitor diz que, além da lei de ação e reação, funciona junto com ela os ditames da amorosa caridade do Mestre Salvador, que a todos os desgraçados procura socorrer com o alívio da sua ternura inalterável. Significa dizer que, junto com a lei de ação e reação, funciona a misericórdia. Aqui ele menciona a misericórdia de Jesus, que na realidade é a extensão da misericórdia de Deus, Jesus sendo o executor da vontade divina. Então, eles vão sofrer sim o impacto da lei de ação e reação, mas normalmente, quase sempre, por causa da nossa fragilidade, o impacto da lei de ação e reação é atenuado pela misericórdia de Deus, que é executada pela misericórdia de Jesus. Isso porque, se simplesmente fosse um cálculo matemático, a aplicação da lei de ação e reação, ela nos esmagaria de imediato.
Ninguém suportaria, espíritos frágeis que somos, não suportaríamos de forma nenhuma. A nossa dívida provavelmente é impagável. Todos os crimes que já cometemos ao longo de milênios. Se fôssemos sofrer o impacto matemático da lei de causa e efeito de todos os crimes que já cometemos, não teríamos a menor condição de pagar essa dívida, estaríamos completamente dizimados, derrotados. Mas porque existe a misericórdia, então daí nós conseguimos pagar a dívida. E normalmente nós pagamos parceladamente, parcelas suaves, e quando chega a um determinado ponto da nossa evolução, digamos, o efeito da reação, a gente já conseguiu se melhorar, se desvencilhar de tantas imperfeições morais, que Deus diz, olha, você chegou muito bem até aqui, já não tem boa parte das imperfeições morais, faz o seguinte, a dívida está, o restante da dívida, que a gente nem sabe calcular quanto é, está quitada, eu dou a quitação, agora siga mais livre. E nós conseguimos voar mais alto. É assim mais ou menos que funciona a lei divina. Isso nos dá uma grande esperança, porque por mais que nós tenhamos cometido crimes bárbaros, nós sofreremos o impacto. Os suicidas sofrerão um impacto que é violento da lei de causa e efeito, mas sempre com o alívio da misericórdia de Deus, da misericórdia de Jesus. E aqui novamente a gente vê como que a mensagem inicial mencionava a respeito dos verdadeiros servidores de Jesus. E aqui está dizendo, os verdadeiros obreiros de Jesus devem submissão, respeito e veneração ao Mestre. Submissão. No mundo em que ninguém ou quase ninguém quer ser submisso, evidentemente ser submisso a déspotas, a pessoas levianas, frívolas, enfim, realmente não é algo bom. Mas a submissão a um poder superior, isso é resultado de uma inteligência que alcançou já a sabedoria. A insubmissão à vontade de Deus demonstra a inferioridade da alma rebelde, orgulhosa, vaidosa, tola. Daí ele menciona aqui alguns, ele diz assim, claro que as minúcias não podem ser apresentadas aqui porque é de cada caso. E há muitos fatores, muitos elementos que são considerados, não havia como o irmão João ali conseguir apresentar os vários fatores, os vários detalhes, os vários elementos de cada caso. Mas ele pega um apanhado de casos muito frequentes na Terra e que são casos de suicidas que saíram das enfermarias do manicômio. Na época, nós estamos aqui no século XX, mas ainda na primeira metade do século XX, e as nomenclaturas da área médica, psiquiátrica, eram outras. Aqui, então, usa-se o termo os retardados mentais. Hoje, esse termo, essa expressão já não é mais usada, já há um bom tempo, mas na época ainda era usada. Os loucos também. Nós lembramos que o próprio Dr. Bezerra de Menezes escreve um livro, ainda encarnado, ele era médico, portanto, um técnico da área, um especialista, não necessariamente em psiquiatria, mas um especialista médico. E ele escreve um livro, A Loucura sob Novo Prisma, publicado pela Federação Espírita Brasileira, que ele vai falar dos transtornos psiquiátricos, psicológicos, sob o prisma da ciência, né, acadêmica, da medicina, ou da psicologia, mas também sob o prisma do espiritismo, da doutrina espírita. Então ele vai falar sobre casos de transtornos psiquiátricos, que são realmente problemas mais fisiológicos, desconcertos dos neurocomunicadores, mas também, ou ainda transtornos psicológicos, conflitos, mas também de
problemas, transtornos psiquiátricos que têm como causa as obsessões, a obsessão espiritual. E ele utiliza o termo loucura, a loucura sob novo prisma, é o livro do Dr. Bezerra de Menezes. Aqui, epilépticos. Lembrando que também André Luiz, nas suas obras, ele menciona a respeito da epilepsia secundária, falando que muitos casos são resultado de processos obsessivos profundos que foram já curados, mas os efeitos prosseguem por causa das desarmonias na mente e, por conseguinte, também no campo cerebral. Mas aqui, epilépticos, a epilepsia também como resultado de impactos gerados por suicídio em outra reencarnação. Possivelmente surdos mudos, a expressão já não é usada mais, né, mas era a época, nós poderíamos dizer aqui surdos, e surdos de nascença e até cegos também. Nesse momento, Camilo fica gelado novamente, né? Porque ele se lembra que ele se suicidou por causa de uma cegueira que ele não aceitava. E daí ele já imagina, eu já devo ter vindo de outro caso de suicídio para me recuperar em algum momento, e ele se dá conta que realmente ele não está, era uma reincidência, uma rebeldia de uma rebeldia anterior. E daí o Camilo novamente pergunta, né, se não seria exagerado este castigo, né? Partindo do princípio de que toda a humanidade erra, cometendo crimes diariamente. E ele diz aqui que ele pergunta isso de maneira inconformada. E ele diz, enquanto na minha visão interior se desenrolavam panoramas análogos às sugestões apresentadas pelo eminente moralista e por mim outrora verificados diariamente nos cenários terrenos. Ou seja, ele se lembrava de pessoas que ele tinha conhecido na Terra ou visto, de pessoas que tinham nascido com a surdez ou com a cegueira, pessoas que tinham crises epilépticas, pessoas que tinham transtornos psiquiátricos profundos. E ele ficava a pensar a respeito disso. Você se lembra qual foi a resposta do benfeitor João? Quando Camilo fica indignado e fala, mas eles estão recebendo punições muito severas, né? Castigos muito severos. Eles não merecem isso. Parece que ele já está pensando em si mesmo. Assim, não, veja bem, né? Ele já está advogando em causa própria, né? Tentando achar uma brecha na lei para ver se ele consegue. E é exatamente isso. O benfeitor já corrige de imediato. Não é um castigo de Deus. A gente sempre retorna à expressão de João Evangelista na sua primeira epístola. Deus é amor. Então Deus ama. Se Deus ama, por que nós temos, entre aspas, estes castigos, essas punições? É porque existe uma lei de equilíbrio. Se nós saímos do equilíbrio, esta lei universal nos movimenta para que nós voltemos ao equilíbrio. Mas como que a gente vai voltar para o equilíbrio se a gente não sabe que a gente saiu do equilíbrio? Então a lei faz com que nós tenhamos uma percepção do desequilíbrio. Uma percepção do desequilíbrio. Senão a gente não perceberia. A pessoa que está com hanseníase. Se ela encostar em algum lugar muito quente, uma superfície muito quente, ela vai deixar o braço lá, digamos que ela está fazendo comida e coloca o braço lá mexendo uma panela que está na boca do fogão de trás e ela não percebe que a boca do fogão da frente está acesa e está queimando o braço. Se ela tivesse a percepção da dor normal, imediatamente, só pelo calor que ela sentiria, ela já afastaria e evitaria o ferimento de queimadura. Mas porque ela perdeu esta percepção, ela sofre o dano maior.
Então, a dor é necessária, é um mecanismo necessário. A própria psicologia, a neurociência nos indicam isso. Dizem que é um fundamento, um elemento fundamental na nossa vida, a dor. Dor física, inclusive. Então, nós precisamos compreender que a lei de equilíbrio faz com que nós percebamos que nós estamos no desequilíbrio pela dor. Para que a gente saia do desequilíbrio. Se a dor faz com que a gente pense, algo está errado, eu estou desequilibrado, está doendo, está queimando o meu braço, eu vou tirar a mão de cima da superfície ou do local do fogo, está doendo, eu preciso sair da experiência, do comportamento, do pensamento que me está gerando este sofrimento. Se eu saio deste comportamento, deste pensamento e retorno para um outro comportamento que não me gera mais dor, eu estou saindo do desequilíbrio e retornando para o equilíbrio. Eu estou saindo da zona de infração à lei de equilíbrio, que é a lei de Deus, retornando ao campo que é contemplado pela lei de Deus. Estou voltando para o cumprimento da lei de Deus. E para que tudo funcione mais perfeitamente ainda, a lei divina está escrita na nossa consciência. Por isso que ele diz aqui, a dor, o sofrimento, aquilo que Camilo chamava de punição ou castigo, é o ricochete. O indivíduo deu um tiro e ricocheteou a bala e pegou nele próprio. O indivíduo teve uma conduta e pela lei de ação e reação, ele sofreu a reação da própria conduta. Nós sempre mencionamos também, o indivíduo agrediu a lei de Deus, infringiu a lei de Deus, se ela está na nossa consciência, é uma autoagressão. É a agressão à consciência. E a consciência grita porque ela foi agredida. Ela tem os seus mecanismos de manifestação. Então, aquilo que Camilo enxergava como punição, como castigo, era apenas uma forma, um mecanismo da lei de Deus de devolver, conduzir o indivíduo, aqueles indivíduos, ao equilíbrio, ao reequilíbrio. Então podem ser impactantes para aqueles que contemplam aquelas situações, mas fundamentais e extremamente benéficos para quem está vivenciando aquelas experiências, porque estão de retorno ao equilíbrio. Uma experiência de retorno, esse é o propósito. Se a pessoa se rebelar e se desequilibrar ainda mais, daí é a opção dela, é o livre-arbítrio dela. Mas a intenção é exatamente levá-la, conduzi-la ao reequilíbrio. É isso que ele menciona. E é muito interessante que o irmão João diz, Deus nos dá a reencarnação exatamente para nos reequilibrarmos, ainda que não tenhamos cometido suicídio. A reencarnação na Terra é para passarmos por provas, para novas experiências de aprendizagem, aquisição de conhecimentos e virtudes e de expiação, provas e expiações, eliminação de desequilíbrios. Finalidade nobre, superior, extremamente benéfica para nós. Mas tem um roteiro a ser seguido, um roteiro de segurança. A nossa programação reencarnatória indica-nos um roteiro, um caminho de segurança. O que nós fazemos? Está muito chato isso, vou pegar atalhos. E daí a Chapeuzinho Vermelho vai se encontrar com o lobo mau no meio da floresta. Nós precisamos seguir o roteiro de segurança. A gente sai para atalhos perigosos por conta própria. Nós decidimos isso, é o nosso livre-arbítrio. Deus nos permite, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas daí nós acabamos nos desequilibrando ainda mais. Novos sofrimentos pela lei de ação e reação. Diz aqui o benfeitor que o indivíduo se coloca em situações delicadas, difíceis, dando-se ao mal e desarticulando-se todos os dias do trajeto natural que ascende para a perfeição. Então diz aqui João, o irmão João, que diariamente nós nos desviamos do caminho traçado pelos benfeitores nossos, caminho com o qual nós concordamos
quando participamos da nossa programação reencarnatória. Ou seja, diariamente, diz ele, nós estamos nos desviando do caminho, da rota de segurança. Todo dia a gente quer pegar um atalhozinho aqui, um atalhozinho ali, e por isso que todo dia a gente está se estrepando, tendo dificuldades, criando dificuldades, é o sentido da palavra, criando dificuldades para nós mesmos, desnecessárias. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, há um texto muito interessante que vale a pena nós lermos, porque assim talvez nós nos queixemos menos. O texto é Tormentos Voluntários. Segundo os benfeitores espirituais, boa parte dos sofrimentos pelos quais passamos, das encrencas com as quais nos defrontamos nesta reencarnação, não estavam na nossa programação reencarnatória. Surpresa, não estavam. Nós não tínhamos de passar por aquelas encrencas. E por que estamos passando? Porque nós somos daquela turma que gosta de achar sarna para se coçar. A gente busca problema desnecessário. Que não vai, nenhuma dessas dificuldades vão nos ajudar a progredir. Não tem finalidade útil no nosso programa reencarnatório, na nossa ascensão espiritual. E daí a gente se complica todo nesses problemas, se enrosca neles, termina a reencarnação e as atividades que deveriam ser cumpridas para a nossa evolução, nós não cumprimos, porque estivemos o tempo todo encrencados, enroscados nos problemas, nas dificuldades que não estavam previstas para a nossa reencarnação, mas de intrometidos nós fomos buscá-las. Tem uma confusãozinha, eu vou ali, acho que participar daquilo. Por quê? A gente busca problema, a gente busca confusão desnecessariamente. A pessoa está passando por uma experiência evolutiva. Que a gente ore pela pessoa, se disponha a ajudar, que a gente procure auxiliar dentro das nossas possibilidades. Mas a gente tentar adivinhar por que a pessoa está naquela situação, querer se intrometer em tudo quanto é situação da vida, e muitas vezes nem é para o auxílio, é só porque a gente gosta de estar envolvido nas confusões, nos problemas, de se meter onde nós não somos chamados. Se nós conseguirmos cumprir pelo menos 50% da nossa programação reencarnatória, dizem os benfeitores que a maioria não consegue nem 10, 15%, 20%. Então, se nós conseguirmos 50%, a gente já está com grande conquista. Grande conquista. Agora, a gente não pode ficar pegando atalhos que vão dar em becos, em confusões. Sigamos tranquilamente no nosso trajeto. Agora, é preciso saber qual é o trajeto. É preciso se interessar em saber qual é o trajeto. Então, aqueles que estão nesta busca descobrem qual é o trajeto e, se tiverem um pouquinho de disciplina e boa vontade e esforço, conseguem prosseguir nesse caminho. Isso que é o importante. O irmão João diz bem claramente, nós diariamente nos desviamos desse trajeto, diariamente. Que um dia, eu me equivoquei hoje. Nossa, me equivoquei de novo. Mas diariamente nós podemos dizer que já é muita burrice. Porque a gente se desvia, a gente sofre. A gente se desvia, a gente sofre. Se somos espíritas, é maior burrice ainda, porque a gente sabe que são tormentos voluntários e desnecessários e que não vão ajudar em nada. Mas a gente precisa do sofrimento para evoluir. Os sofrimentos de que precisamos para evoluir já estão na nossa programação reencarnatória. Se não estão, é porque vão só nos perturbar
e não vão ter benefício, não vão trazer benefício nenhum para a gente. Para que buscar sofrimento desnecessário, que não vai ter benefício e que vai nos prejudicar a caminhada? Não é inteligência isso, é burrice nossa. É estupidez nossa. Então precisamos viver com maior consciência. Nós simplesmente deixamos ser arrastados pelas opiniões, pelas nossas más paixões, pelos modismos, por isto, por aquilo. Não, nós precisamos ter o controle, segurar nas rédeas da nossa vida, da nossa existência e controlar, indicar, eu vou naquele caminho, naquela direção. Diariamente precisamos repetir isto para nós mesmos. Não vamos desviar. Não, isso não é. Não, isso também não é. Eu não vou por aqui, eu vou por aqui. É esta a trajetória que eu escolhi para mim nesta reencarnação. É aqui, eu vou estar sempre fixando um ponto, que é onde eu quero chegar, e vou seguir adiante. Mesmo que eu tropece, eu vou tropeçar, mas no caminho, não no atalho. No caminho, eu tropeço, mas eu tropeço no caminho, me levanto e sigo adiante. Isso é muito importante, porque nós precisamos compreender que a gente só tem complicado a nossa reencarnação e atrasado o nosso progresso, portanto, a conquista da nossa felicidade e da nossa paz. Chega, basta. Vamos utilizar esta inteligência e o conhecimento da doutrina espírita diariamente. Vamos eliminando tudo que é desnecessário, que só nos perturba a vida. Enfrentemos os desafios corajosamente. Enfrentemos as dores corajosamente, mas as que estejam na nossa programação reencarnatória. E mesmo que a gente não tenha um guia espiritual que a gente possa ver ou ouvir mediunicamente, intuitivamente a gente vai saber, isto é a minha trajetória reencarnatória, isto é desvio, porque a nossa consciência nos diz. Mas a gente precisa então ouvir a nossa consciência, ouvir a inspiração do nosso guia espiritual. Se nós desejarmos muito firmemente, ele inclusive aproveitará o momento do nosso repouso físico e falará conosco, conversará e nos esclarecerá. Ao acordarmos, talvez não tenhamos a nítida recordação deste diálogo com o benfeitor, mas as impressões estarão lá, registradas em nós. E nós saberemos exatamente qual caminho seguir, que direção seguir. Então atentemos para isso. Nós podemos facilitar a nossa caminhada nesse sentido. O que é necessário passar, vamos passar, mas eliminemos tudo que não é necessário passar. E a gente vai viver muito melhor. Tudo bem até aqui?